nossa atitude, a nossa reação. Mateus 3,17. A gente está no contexto aqui, Jesus sendo batizado, e aí desce uma voz do céu. Talvez Deus, o Pai, Deus Pai, estava falando para o mundo, para a terra, apresentando, confirmando: ó, esse é o meu filho que eu amo. Será que nós podemos ouvir essa voz de Deus Pai para nós, eu como filho, você como filho? Mas aí a gente vai logo recorrer: ah, mas ele era Jesus, o Filho Jesus, mas se Deus entregou Jesus para morrer por mim e por você, e nos faz co-irmão de Jesus, co-herdeiros, como seria se você e eu ouvíssemos uma voz do céu falando para mim: eis o meu filho amado, eis o meu filho que eu amo? E aí a gente diz que Deus nos ama, a gente diz que Deus nos ama, né? Mas a gente tem muita dificuldade de conviver, de aceitar a paternidade de Deus para com nossas vidas. Porque nós temos dificuldades de lidar com a paternidade terrena. Nós temos dificuldade de lidar com essa paternidade que está ao nosso alcance, que está ao nosso olhar. E aí a gente parte com a dificuldade de conviver, de se relacionar com a paternidade do céu. Porque Deus, quando Ele fala: olha, eis o meu filho amado que me compraram, Deus tem o mesmo olhar para mim e para você. O Pai, Ele tem o mesmo olhar para você e para mim. Assim como Ele tinha um olhar para com Jesus, Ele tem para mim e para você. Ele te ama. E qual presente você tem dado para o Pai? Qual presente você tem dado para o Pai? Para o seu papai? O amor entre o Pai Celeste e o Filho é registrado de maneira belíssima na Bíblia. No Antigo Testamento, Provérbios 8:30, a sabedoria de Cristo falando. Em Isaías 42:1, é esta profecia que o Pai cita, trocando servo por filho. Aí troca servo por filho. Mas além de dizer que amava o Filho, o Pai Celeste falou de um componente desse amor: o prazer que o Filho lhe dava. Irmãos, relacionamento de pai e filho
não é apenas troca material de presente, de coisas. A gente vai ver aqui no relacionamento de Deus, de Jesus, do Filho. Nós vamos ver aqui situações que cita o prazer tratado ali pelo próprio Jesus em Mateus 12, 18. Mateus 12, 18 fala o seguinte: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Deus fala sobre Jesus, olha, o meu servo, certo? O meu servo. E aí, a gente vai um pouquinho, anda um pouquinho mais. Olha aqui que Paulo fala em Efésios capítulo 1. Vamos ver lá em Efésios capítulo 1. Estou indo. Efésios capítulo 1, do 1 ao 6, fala o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, e vós, ou melhor, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Irmãos, não basta apenas eu ser filho. O nosso Pai, Ele quer sentir prazer em ser nosso Pai. Porque ser filho não é apenas você cumprir uma obrigação. Ser filho é além de você presentear o pai no dia dos pais. Ser filho é ir além de você presentear ele no dia do aniversário. Ser filho é você fazer com que o seu pai, ele tenha prazer em ser seu pai. Ele tenha prazer de você ser filho dele. Mas além de dizer que amava o filho, o Pai Celeste falou a um componente desse amor: o prazer que o filho lhe dava. Irmãos, o que eu quero trazer para vocês nessa noite? Você não basta apenas ser filho, você precisa dar prazer ao seu pai. Nós precisamos dar prazer ao nosso Pai, que é Deus. Deus, Ele quer sentir prazer em ser nosso Pai. Por quê? Isso aí, olha lá, vai lá brincar com a Olha só,
Eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eis o meu filho amado em quem eu amo. Mas eu não só amo meu filho amado, eu tenho prazer em amá-lo. Eu tenho prazer em ser o pai dele. Eu tenho prazer de que ele seja o meu filho. Em quem eu me comprazo. Com prazer quer dizer o quê? Essa palavra, com prazer, pensar bem, aprovar, estar satisfeito, ter prazer. O filho sempre foi totalmente aprovado pelo pai. Tem filho que só é filho, simplesmente. Tem filho que ele só é filho. Não. Tem filho que o pai dá as coisas para ele só por obrigação. Não é meu filho, eu vou dar para ele porque ele viu o outro ganhando, então vou dar para ele também. Tem filho que o pai, ele só cumpre a obrigação de pai. Ele só cumpre a obrigação de pai. Mas Deus, ele não quer só cumprir a obrigação de pai. Deus, ele não quer só cumprir a obrigação de pai. Ele quer se comprazer. Ele quer ter prazer em ser o Deus, em ser teu pai, em ser aquele que não só te ama, mas ele tenha prazer em te amar. Porque muitas das vezes você ama pela obrigação de amar. Na encarnação, falando como homem perfeito, Jesus falou abertamente da sua dependência e da sua determinação. Dependência ao Pai, João 5,19. Jesus fala da sua dependência ao Pai. Na encarnação ele fala sobre isso. Versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Olha só, dependência do Pai. Ele apresenta a dependência. Ele faz aquilo que ele vê o Pai fazendo. Ele vê o Pai fazendo, ele vai fazer. Irmãos, Deus faz, Deus é nosso Pai. Você vê Deus fazendo, você precisa fazer o que você vê Deus fazendo. Você, nós fazemos, nós temos feito o que nós temos visto nosso Pai fazer. Eu tenho feito o que eu tenho visto meu Pai fazer. Jesus fazia tudo aquilo que ele via o Pai dele fazer. E aí, determinação. Olha só, ele era dependente do Pai e ele tinha também uma determinação de lhe ser obediente. João 4,
4. A determinação de ser obediente. Olha, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Determinação e obediência, irmãos. Ser obediente ao Pai. Se lembra quando eu comecei? Olha, a gente tem dificuldade de se relacionar com Deus Pai, porque a gente tem dificuldade de se relacionar com o Pai terreno. Jesus, ele tem uma determinação em obedecer ao Pai dele. E aí o que Jesus fala? Olha, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Irmãos, olha que profundidade de palavra. A gente chegar e falar: ó, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então o que alimentava Jesus, gente? Jesus era filho. O que alimentava o filho Jesus? Era a obediência. A obediência era a comida de Jesus. A comida de Jesus era obedecer o Pai. A comida de Jesus, o que alimentava Jesus, era a obediência. Será que eu posso dizer que eu tenho sido obediente ao meu Pai? Será que eu posso dizer que eu estou tendo a minha fome saciada porque eu sou obediente ao meu Pai? Jesus fala que a comida dele era fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou. Será que eu e você podemos dizer que a minha comida é eu fazer a vontade de Deus? É eu fazer a vontade daquele que me colocou aqui? É profundo, irmãos, mas nós precisamos refletir nessa palavra. Eu preciso ter a minha fome, a minha sede saciada, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai. Hoje é o dia dos pais, nós celebramos, comemoramos o dia dos pais aqui na terra, terreno, mas nós temos um Pai que está lá no céu, e Ele enviou Jesus para nos salvar, para nos ensinar, para ser um exemplo. Para ser um exemplo. Em suma, Jesus de Nazaré foi um homem muitíssimo amado pelo Pai e sempre deu muitíssima alegria ao Pai. Tornando-se muitíssimo agradável a Ele. Jesus foi um filho que deu muita alegria ao Pai. Meu irmão, minha irmã, estou com meus 2 filhos aqui. Eles me dão muita alegria, são agradáveis ao Pai, mas muito mais, eles precisam dar alegria a Deus que está no céu, a Deus Pai. Eles precisam agradar a Deus. Mas claro que eles me dando alegria, eles sendo agradável a mim, ao Pai terreno, automaticamente eles vão agradar o coração de Deus, automaticamente eles vão dar alegria a Deus. É isso que Jesus quer me ensinar nesta noite, é isso que Jesus quer ensinar a você nessa
E nesta noite, o Senhor está me convidando, está convidando a você a dar alegria a Deus, a ser agradável a Deus, porque não basta só o amor. A gente fala, o amor é tudo, mas eu posso te amar só por obrigação, porque eu sou pastor e te amar. Eu tenho que amar, eu sou pastor. Mas a pessoa faz isso, faz aquilo. Eu sou pastor, né? A gente até ouve isso. Não, mas o senhor pastor, o senhor não pode falar isso. O senhor pastor, o senhor não pode fazer isso. O senhor pastor. Então o pastor tem a obrigação de amar, né? Mas não é bom o pastor amar com satisfação, amar com prazer, amar porque a ovelha é agradável, amar porque a ovelha é amável, amar porque a ovelha é obediente. Eu fico olhando que para Deus deve ficar muito mais leve. Mas Deus é Deus, eu sei que Deus é Deus. Mas você botar na balança uma ovelha que é agradável, uma ovelha que é obediente, uma ovelha que é amável, aí do outro lado uma ovelha que é rebelde, uma ovelha que gosta de dar cabeçada, qual fica mais prazerosa para Deus amar? Mas Deus ama as duas. Ele ama. Mas qual ele ama com prazer? Deus ele olha para Jesus e fala, é o meu filho amado em quem me compraz, em quem eu tenho prazer, em quem eu confio, em quem eu aprovo. Deus pode amar determinada pessoa, mas não aprovar. Pode, irmão. Não tem situação em casa, pai e mãe tem 2, 3, 4, 5 filhos. O pai ama todos, a mãe ama os 4. Mas tem situação que ela ama aquele ali, mas não aprova. Esse aqui ela ama, ela aprova, ela compraz, ela tem prazer. Esse aqui ela ama, mas não aprova e não tem prazer em amar, porque é desobediente, que é rebelde, que é enganador, porque é usurpador. Mas ela ama esse e ama o outro. Assim mesmo é Deus. Assim mesmo é Deus. Deus ama todos, mas Ele não aprova todos. Nós precisamos guardar isso, irmãos. Porque muitos de nós fazemos que nem nós fazemos com nosso pai e nossa mãe terrena. Nós fazemos com Deus. Não, Ele é nosso pai. Não, Ele vai passar por cima. Não, Ele vai perdoar. Não, tudo bem. Ele fica chateado na hora, mas depois passa. Não, vai brigar na hora, mas depois vai ficar tudo bem. Não é assim que a gente faz com Deus também. A gente faz com o nosso pai terreno, com a nossa mãe terrena. A gente faz a mesma coisa com Deus. Não é assim que a gente faz, irmãos? É assim que a gente faz. É assim que a gente faz. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe. É assim que a gente faz. Bora correr, vamos correr. Essa declaração dupla que o Pai fez a Cristo poderia ser dita a você. Essa declaração que o Pai faz, declaração dupla que o Pai faz a Cristo, poderia ser para mim e para você que está aí do outro lado ao vivo aí, nos assistindo. Ele poderia olhar para você e dizer: você é um filho amado. Irmãos, essa afirmação que Deus
faz para Jesus poderia ser feita para mim e para você. Quando se pensa no amor eletivo de Deus, a resposta poderia ser sim. Seguramente sim. E aí eu faço uma pergunta: você é um filho amado? Você é um filho amado? A resposta, quando a gente pensa no amor seletivo de Deus, a resposta seguramente sim. Ó, quando a gente pensa no amor eletivo de Deus, a resposta é seguramente sim. Ele nos escolheu independente. Deus, ele me escolheu você independente do seu comportamento, da sua fidelidade, do nosso amor a Ele, de qualquer coisa, né? Quantas coisas você já fez? Quantas coisas nós já fizemos? Quantas coisas nós fazemos? Mas Ele nos escolheu, independente do nosso comportamento, da nossa fidelidade. Se a gente é fiel a Ele, Ele continua nos amando. Se a gente é infiel, Ele continua nos amando. Se a gente é rebelde, Ele continua nos amando. Se a gente é obediente, se a gente desobedece, Ele continua me amando. É o amor eletivo de Deus. Afinal, Ele nos escolheu e predestinou em amor antes da fundação do mundo. Efésios 1, 3, 5. Ele nos amou ainda pecadores. Romanos 5, 8. Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19. Ele nos amou primeiro. Porque se fosse para nós amarmos o Pai, a gente estava frito. Mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Esse aspecto do amor de Deus não está condicionado a simpatia, prazer ou aprovação. O amor de Deus não está condicionado. Você acabou de errar agora, Ele continua te amando. Você vacilou daqui a pouco, alguns instantes atrás, Ele continua te amando. Você vai vacilar daqui a pouco, Ele vai continuar te amando. É possível Deus amar um filho que escolheu Ele pelo mesmo, ou pelo menos em certas circunstâncias nesta vida, não ter prazer nos caminhos dele. Entendeu? É possível Deus amar um filho, mas Ele não ter prazer nos caminhos desse filho. Deus ama muitas pessoas, mas Ele não ama o caminho que as pessoas estão. Quero dizer para você que está aí do outro lado ao vivo, Deus, Ele te ama. Você que está aqui, nós que estamos aqui, Deus nos ama. Mas muitos de nós, muitos de vocês que estão nos assistindo aí, Deus, Ele te ama, mas Ele não tem prazer nos caminhos que você tem andado. Ele não tem prazer nos caminhos que você tem escolhido. Ele não tem prazer nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nas suas ações. Deus, Ele te ama, Ele nos ama, mas Ele não tem prazer nos teus comportamentos. Deus certamente amava muito o povo de Israel, a quem chamava de filho. Deus chamava o povo de Israel de filho, mas muitas vezes não tinha qualquer prazer nele. Olha, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver Deus amava aquele povo, assim como Deus nos ama hoje, ama o povo hoje. Mas Deus não tinha prazer no povo.
nas atitudes do povo, no comportamento do povo, na fala do povo, no olhar do povo, na adoração do povo. Assim somos nós hoje. Deus nos ama, Deus ama o povo dele, Deus ama os crentes, Deus ama os evangélicos, Deus ama os cristãos, mas tem muita gente aí que Deus não tem o prazer no caminho que eles têm andado, que eles têm escolhido. Deus Pai, Ele te ama, mas Ele não tem prazer nos teus caminhos, porque Deus fala: os meus caminhos não são os teus caminhos, meu coração não tem seu coração, as minhas escolhas não são as suas escolhas. E nesta noite, Dia dos Pais, hoje nós celebramos o Dia dos Pais, e nós temos um Pai maior que é Deus, Todo-Poderoso. Ele olha para baixo, vê Jesus ali se batizando, e Ele fala: eis o meu filho amado. Deus pode falar isso com você, Deus poderia e quer falar isso para mim. Olha, meu filho amado. E você se sente amado por Deus Pai? Mas amar, Deus ama. Mas Ele tem tido prazer em te amar? Porque Jesus olha para Jesus e fala: eis o meu filho amado em quem me comprazo, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer de amar, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer de cuidar, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O que você quer? Carinho. Aqui, ó. Fala pro carinho. E eu quero encerrar essa palavra agora, hoje, nesse momento. Ao contrário se irá me reprovar no lado deles. Isaías capítulo 1, do 11 ao 15. Deus amava o povo de Israel, mas Deus se irava contra o ato, contra as atitudes, contra a desobediência, contra comportamento. Irmãos, hoje é o Dia dos Pais, ou melhor, hoje celebramos. Mas é um dia que eu quero convidar você a fazer uma reflexão. O que você tem feito? Qual tem sido o seu comportamento? Você tem um Deus que te ama, mas o amor de Deus, Ele não vai garantir a sua salvação. Mas que é isso, pastor? O amor de Deus, porque o amor de Deus, ele precisa ser acompanhado de prazer. Ele quer ter o prazer de te amar, Ele quer ter o prazer de te abençoar. Ele não quer apenas amar você por obrigação, amar você porque Ele criou, amar você simplesmente porque Ele escolheu você, porque Ele elegeu você. Não, Ele quer ter prazer em te amar. E como nós damos prazer a Deus por amar a nós? Obedecendo, 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 obedecendo. Deus ama, mas Ele não tem prazer no caminho que vocês têm tomado, no caminho que você tem escolhido. Pedrão, você? Você é o filho amado? Você é um filho amado? Eu quero encerrar minha fala nesta noite perguntando: você é um filho amado? Não é para você responder para mim, não. Agora eu quero fazer outra pergunta. O Senhor tem tido prazer
em teus caminhos, o caminho que você tem tomado, as atitudes. O Senhor tem tido prazer em te amar. O Senhor tem tido prazer amar. O amor do Senhor é incondicional. Mas sabia que tem muita gente que morreu sem Cristo, que está aí fora, está no mundão, que Deus ama? O amor de Deus, por maior que seja, ainda tem gente que não tem conseguido ser salvo. Tem gente que ainda não tem conseguido se manter aos pés do Senhor com todo amor. Com todo amor de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, assim como era o povo de Israel, Deus amava aquele povo, mas ele se irava com o comportamento do povo. E assim é até hoje. Deus nos ama, mas ele não tem prazer nos nossos comportamentos, nos nossos caminhos, nos nossos pensamentos, no nosso coração, na nossa fala. Ele não tem prazer na nossa desobediência. Eu quero dizer para você nessa noite que existe um Pai no céu que Ele quer que você o obedeça, que você melhore as suas escolhas, que você tome o caminho correto. E o caminho correto é João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Olha aí, Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o Filho falando para mim e para você nesta noite, dia dos Pais. O Filho Jesus está nos ensinando a ser filho. O Filho Jesus está nos ensinando qual é o caminho que nós temos que andar. O Filho Jesus está nos ensinando um caminho que vai nos levar à salvação, que vai nos levar à vida eterna. É nós andamos permanecendo no caminho da retidão, da salvação. É no caminho a qual nós vamos dar prazer, fazer com que o Pai tenha prazer em nos amar, em nos abençoar, em cuidar de nós. Tem muita gente. O amor é tudo, pastor. Toma cuidado, que tem muita gente morrendo e matando por causa do amor. E o pior, que sem Cristo, morrendo. Tem gente enriquecendo, tem gente usurpando, procrastinando, enganando em nome do amor. O Senhor, Ele amou Jesus e Ele declara que Ele teve prazer. Olha, ali o meu filho amado em quem eu tenho o prazer de amar. Que o Senhor possa olhar para mim e para você nesta noite. Que Ele possa dizer que me ama. E Ele possa dizer que Ele tem prazer em me amar. Eu quero convidar você nessa noite. Aceite o Pai. Aceite o Pai de Jesus como seu Pai hoje. Mas Jesus, Ele quer ensinar você a ser o irmão dele. Jesus quer que você seja amado, mas Ele quer que o Pai tenha prazer em te amar. Em nome de Jesus. Jesus não quer que você venha ser amado obrigatoriamente, só por obrigação.
Jesus quer que você seja amado pelo teu Pai. E o teu Pai tendo prazer em te amar, em te abençoar, em cuidar de você, cuidar da sua casa, da sua família. O povo de Israel, Deus amava, mas Deus se irava. Deus não tinha prazer nos caminhos que eles tomavam. Por isso que Deus manda, por isso que o Pai manda o filho dele: olha, meu filho, vai lá, mostra para eles o caminho que eu quero que eles tomem. Eles estão tomando um caminho tortuoso, e os caminhos que eu quero que eles tomem é caminho que eu tenha prazer. É você, meu filho, é Jesus. Aceita Jesus hoje como o único Salvador da tua vida. É o único caminho que Deus, que o Pai vai ter prazer de ver você escolher e tomar. Aceite Jesus. Fiquemos de pé. Fiquemos de pé. Você precisa aceitar Jesus. Jesus é o Filho. Hoje é dia dos pais, mas Jesus nesta noite está te apresentando um Pai que Ele não quer só te amar, Ele quer ter prazer nas suas decisões, Ele quer ter prazer nos teus caminhos, Ele quer ter prazer Ele quer ter prazer. Ele não quer só amar você, Ele quer ter prazer. Ele quer ter prazer em te amar. É isso que Ele quer ter. Porque aqui fala o seguinte: que com prazer é o que? É pensar bem. Deus, o Pai, Ele quer pensar bem sobre você. O Pai, Ele quer te aprovar. O Pai quer estar satisfeito. O Pai quer ter prazer. Aqui diz que o Filho foi totalmente aprovado pelo Pai. Deus quer te aprovar nesta noite, mas depende do Filho. Não depende mais do Pai, agora depende do Filho. Você que está do outro lado, você quer se tornar um filho, mas não só um filho amado. Jesus, Deus olha para Jesus, o Pai olha para o Filho Jesus ali na água: eis o meu filho amado que me compraz. Ele está falando: eis o meu filho amado que eu tenho prazer de amar. Você quer que Deus tenha prazer em te amar? Ou só quer que Deus te ame por obrigação, por Ele ser Deus? Porque muitas das vezes a gente faz assim, né? Eu estava falando aqui que Deus faz, que a gente faz assim: olha, meu Pai tem que me amar. Não, senhor pastor, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode. Não, senhor pastor, o senhor tem que me amar. E muitas das vezes a gente faz assim com Deus. Deus, Ele te ama, mas Ele não tem prazer nos nossos caminhos. E muitas das vezes a gente se equivoca. Tem muita gente morrendo no amor e com o amor. Deus, Ele me ama, Ele vai me amar. Até eu morrer Ele vai me amar. Mas se eu não tomar os caminhos dele, se eu não passar a obedecer, se eu não deixar de ser rebelde, se eu não passar a andar nos caminhos dele, que é Jesus Cristo, João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus vai me amar. Mas se eu não tomar essa decisão, eu vou morrer me amando, mas eu não vou alcançar a vida eterna. Por isso tem muitos casamentos acabando. O marido ama a esposa ama o marido. Assim é com Deus. Deus, Ele me ama, mas Ele espera atitude. Ele quer que eu tenha atitude.
Ele quer que eu tenha atitude. E eu vou encerrar. E eu vou falar mais uma vez. Eis o meu filho amado em quem me compraz. O que quer dizer com prazer? Olha só. Mais uma vez. Pensar bem. Então, Deus está falando, eis o meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu penso bem. Viu? Aprovar. Eis o meu filho amado, em quem eu aprovo. Eis o meu filho amado, que estou satisfeito. Eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando Deus fala para Jesus que ele é o filho amado, você é filho amado? A gente olha, né, numa visão eletiva, porque o amor de Deus é dependendo da nossa fidelidade, de quem nós somos, do que nós fazemos. Ele nos ama. Mas se a gente for ver no profundo, buscar, quantas pessoas que Deus amou e morreu sem salvação? Deus chamava o povo de Israel de filho, mas Deus se irava contra eles. Deus não tinha prazer nos caminhos que eles tomavam. E quanta gente morreu e ficou no caminho. Não queremos ficar pelo caminho por causa da... A gente fala, um amor. Me ama. Não, Deus me ama, Deus ama todo mundo, independente. Realmente. Mas você tem dado prazer a Ele? É que nem filho, às vezes filho fala, ai, meu pai gosta mais de fulano que esse, ai, minha mãe não é. Às vezes o filho A se preocupa e toma atitude, o outro só se preocupa. O pai ama os 2, 3, 4, 5, 10 filhos. Ele ama todos. Mas ter prazer, ele tem prazer nesse, tem prazer naquilo. No outro ele só ama por obrigação de ser pai. Eu só vou dar isso para ele que eu dei para o outro, senão ele não tem prazer de dar, não tem prazer de abençoar. Abençoa por obrigação. A mesma coisa é Deus, nós e Deus, isso acontece. Tem muitas coisas que acontecem com a gente, é por obrigação de Deus. Não é porque ele tem prazer, não, porque ele não tem prazer. E nós precisamos mudar isso. Que Deus abençoe você nessa noite. Que Deus abençoe. Mateus capítulo 3, 17. A gente leu. Texto base. Eis meu filho amado em quem me compraz. Você se sente um filho amado por Deus? Eu me sinto. Eu sou. Mas depois da palavra dessa noite, eu vou procurar ver o que eu preciso melhorar para que Deus tenha prazer nos meus caminhos, para que Deus tenha prazer nas minhas decisões, nas minhas atitudes, na minha forma de falar, na minha forma de olhar, na minha forma de me apresentar. Porque Deus amava o povo lá do deserto, olha. E aí, João 14,6, Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Será que todos os caminhos que eu tenho tomado, os caminhos de Jesus? Senhor, em nome de Jesus eu quero te agradecer pela palavra ministrada. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus lindo. Ó Deus, hoje comemoramos o Dia dos Pais aqui na terra, e o Senhor nos trouxe uma palavra do céu,
que precisamos entender o amor, mas precisamos entender tudo aquilo que o cerca. Que Deus, Ele não só amava o seu Filho Jesus, mas Ele diz que Jesus dava prazer de amar. Deus fala, o Pai fala isso. Oh Senhor, que o Senhor venha ter o prazer de nos amar, Deus. Que o Senhor não venha nos amar por obrigação, porque o Senhor é Deus, o Senhor é amor. Ó Deus, quantos e quantos ficaram para trás e o Senhor amava. O Senhor amava, Deus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, porque nós aprendemos hoje, ó Deus, que o amor, mas o Senhor quer sentir prazer, o Senhor quer, ó Deus, que nós venhamos ser obedientes, o Senhor quer que nós venhamos andar nos seus santos e retos caminhos, o Senhor quer, ó Deus, sinceridade, prioridade, o Senhor quer, ó Deus, que os nossos pensamentos, ó Deus, venha se alinhar com os seus pensamentos. O Senhor quer que o nosso coração venha se alinhar com o seu coração. O Senhor olhou para o teu filho e falou: eis o meu filho amado em quem me comprazo, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer de amar. Oh Deus, oh Deus, nos ajuda. Hoje é dia dos pais. Que nós venhamos, Senhor, buscar ser filhos melhores. Que nós venhamos buscar, ó Deus, não só ser amados, mas que o Senhor, ó Deus, possa olhar para nós como o Senhor olhou para o teu Filho Jesus e dizer: eis o meu filho, eis a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ver se a gente pode terminar com louvor aqui, em nome de Jesus. Por favor. A gente vai terminar esse culto. Louvor, nós temos ainda 13 minutos. Vem ou não vem? Em nome de Jesus. E depois do louvor, vou dar a bênção apostólica. Boa noite. Boa noite. Pai Senhor, vamos estar louvando ao Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transbordam o coração. E a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo,
cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Glória a Deus, essa oportunidade. Louvado seja o teu nome, Bênção pura. Louvado seja Deus, né? Coisa boa. Deus que nós estamos. é maravilhoso. Adorado. Deus é lindo. Deus é tremendo. Obrigado, Senhor. Por esta noite, né? Obrigado, Deus. de graça, de glória. É um dia muito especial, Dia dos Pais, né? E que você possa ter passado o Dia dos Pais abençoado. Mas leva sempre em consideração o Pai maior, Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos desenvolver um bom relacionamento com esse Pai, que Ele não nos deixa órfãos de jeito nenhum. Ele está sempre pronto a se relacionar com você. Só você falar: eu quero e eu quero. Deus te abençoe, né? Quero agradecer a todos vocês que chegaram. É o pessoal aí que está aí trabalhando, trabalha, ter se esforçado de chegar. Que Deus abençoe vocês, né? E você que esteve com seu pai hoje, eu, por exemplo, não tenho pai, né? Mas graças a Deus por isso, tudo dou graça, né? Mas eu estive com os meus filhos, né? Eu não tinha pai também quando não tinha filho, mas eu tinha uma mãe, uma pessoa que me criou, e eu celebrava o Dia dos Pais com ela. Mas a gente tem que ter sempre na mente o seguinte: tem um Pai maior que é Deus que está no céu, cuidando de cada um de nós, né? E sempre pronto a suprir toda a nossa necessidade, em todas as esferas. A gente viu aqui, ó, Jesus falou o seguinte: a minha comida é eu fazer a vontade daquele que me enviou. Então, o que alimentava Jesus era obedecer ao Pai dele. Entendeu? Olha que coisa tremenda. A pessoa, tua comida, Pedro, a sua comida ser a obediência que você tem ao seu Pai? E se a gente for levar o pé da letra, né?
Porque se o pai ficar bravo, não obedecer, não vou te dar mais comida, não vai comer mais aqui. Né? Então Jesus fala isso, ó. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então que a minha comida, que a sua comida, que a nossa comida seja fazer a vontade de Deus. E automaticamente isso é o quê? Obedecer. E obedecer. Se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais, viu? Um louvor do cara ali que o Miguel adora. Eu adoro ele, Davi Sassa. Um louvor tremendo. Então, Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que o amor de Deus Pai e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus se façam presentes em todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. E todos digam amém. Irmãos, vão em paz. Deus te abençoe. Você que está aí do outro lado do ao vivo, se você tomou a decisão de seguir os caminhos do Filho chamado Jesus, é só fazer um sinal assim com a mão ou nos contactar. O nosso contato é 21 98 74 91 701. Pastor Adriano Maia, estou aqui pronto para atender. Se for jovem, nós temos aqui os jovens aqui. Irmã Maria Gabriela, irmão Miguel Andro, também está pronto a te receber, a falar com você, fazer um contato, tá? Qualquer coisa, nós estamos aqui. Quarta-feira, passo de fé. Domingo que vem, nosso almoço. Nada combina. Você não pode ficar de fora. E bênção pura, setembro, mês da juventude. Não faltem. Bênção pura, graça e paz.